Todos os domingos eu venho para EBD. Venha conhecer e espero por você. A paz do Senhor, meus amados irmãos, um bom dia para a classe mensageira. Estamos aqui mais uma manhã na presença do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus por esse privilégio. Quero também mandar um abraço para todos os alunos dessa classe, incluindo também os nossos professores, o nosso irmão Rodrigo e a nossa irmã Soneide. Que Deus abençoe a todos. Hoje, 26/7/2020, domingo, uma manhã gloriosa na presença do Senhor, nós estaremos estudando aqui mais um tema dessa lição maravilhosa que foi determinada para esse trimestre, Tempos de Conquista, Fé e Obediência, no livro de Josué. E a lição de número 4 hoje, ela nos traz o tema Vencendo os Obstáculos. Louvado seja Deus. O texto bíblico se encontra no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 3 ao 6, e do versículo 14 ao 17, que traz a seguinte descrição. E ordenaram o povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como na medida de 2 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras e todos os seus dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se muito montão, muito longe da cidade de Adã, que está de banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, e o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte a Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Louvado seja Deus. O tema Vencendo Obstáculos. Nós temos aqui o contexto que está no livro de Josué, a passagem do Jordão, e foi escolhido para dimensionarmos sobre vencendo o obstáculo. Josué com o povo agora, o povo de Deus, precisava atravessar esse obstáculo chamado Jordão. E humanamente falando, era impossível atravessar esse rio, porque ele estava na sua fase ou no seu momento de cheia e não tinha condições humanas de passar este rio. Mas Josué, como um homem de Deus que teve várias experiências com o povo de Deus no deserto, conheceu bem o Deus de Moisés, o qual ele andou durante 40 anos. Ali então ele teve confiança e fé, porque só um milagre de Deus para que eles pudesse acontecer o milagre de Deus e o povo pudesse atravessar aquele obstáculo chamado Jordão. Na tipologia bíblica, o rio Jordão, ele bate lá no final da nossa caminhada, o que significa o povo de Deus ou a igreja atravessando este grande rio para poder adquirir a cidade santa ou a cidade celeste. Ou seja, seria partir para o Senhor, partir para o céu. Tem até um hino muito bonito do nosso coral, da nossa igreja,
que diz assim, o tema do hino, na sua estrofe, que o Jordão eu não passarei só. Então significa uma mudança, a mudança dessa vida aqui na terra para uma vida eterna com Deus nas mansões celestiais. Então a tipologia bíblica sobre esse contexto aponta para isso. Mas aqui nós estamos aplicando sobre a questão de vencendo obstáculos. Qual de nós nunca enfrentamos um obstáculo? Vocês jovens, adolescentes, com certeza vão enfrentar muitos, assim como eu também ainda vou enfrentar muitos obstáculos. Então aqui nós tiramos algum aprendizado com Josué, o qual passou essa experiência gloriosa. Eu quero aqui já fazer uma aplicação direta, nós comentamos sobre a questão de Josué, o contexto de toda essa história, mas eu quero aqui aplicar. A primeira aplicação aqui se encontra aqui no versículo 4 do capítulo 3. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passaste antes. A aplicação aqui é sobre a questão da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela foi à frente do povo para atravessar o Jordão. O interessante é que a Arca, neste momento, agora, ela não está mais no meio do povo, ou no meio do arraial. Ela está agora diante do povo. E a Arca da Aliança significa a presença de Deus. Então nós temos aqui a primeira aplicação dentro desse contexto. Que para poder atravessar qual seja o obstáculo, é necessário que o Senhor esteja na frente. É necessário que o Senhor vá à frente. Porque quem é o dono das nossas vidas e é vencedor por nós é o Senhor Jesus, e Ele precisa estar na frente das nossas vidas. Assim como diz a síntese que está na lição, em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Para isso é necessário que Ele esteja na sua frente e você seguindo os passos dele. Então a Arca da Aliança significa a presença de Deus, nos direcionando qual caminho a seguir. Louvado seja Deus. Mas interessante também que no versículo 5 tem uma outra aplicação para nós, que é muito importante, o qual disse Josué, também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amanhã significa futuro, ou seja, o nosso futuro, o Senhor fará maravilhas, mas é necessário santificação. Mas o que é a santificação, irmão Márcio? É separação. Não tem como ter uma vida com Deus, o Senhor adiante de você, guiando você, e você com os prazeres mudando. Ou então, com a concupiscência desse mundo, vivendo de maneira fora dos caminhos do Senhor, desagradando a Deus. É necessário uma vida de santificação. É necessário separar. É necessário uma vida de oração. É necessário uma vida com Deus, leitura da palavra, escola dominical, assistindo às lives, os cultos. No momento em que nós estamos passando, atravessando esse obstáculo, é necessário que a sua mente esteja firme e focada na santidade. Para isso é necessário que você se alimente da palavra do Senhor. É necessário que você se alimente de Deus, para que você possa enxergá-lo. Senão você não vai ver as maravilhas de Deus amanhã. E nem os milagres. Não foi assim com a filha de Jairo, quando o Senhor Jesus adentra naquele local, quando ele diz, aquela menina, ela só dorme. Muitos deram risada, não creram. E o Senhor Jesus fez o quê? Tirou cada uma daquelas pessoas fora daquele lugar. A incredulidade não cabe. E aí o Senhor chamou Pedro, Tiago e João, aqueles que tinham comunhão com Ele, aqueles que estavam perseverantes, tinha uma vida com Deus, o Senhor estava guiando os seus passos. Esses viram o milagre, viram a menina ser ressuscitada pelo poder de Deus. Então, amanhã o Senhor nos fará um milagre. Maravilha no meio de nós, mas é necessário uma vida santa. É necessário que nós adoremos o Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor é santo, então não tem como ter comunhão com Deus sem entrar no caminho da separação, da santidade, da preservação. Louvado seja Deus. Esse é as duas aplicações que nós temos. Nós temos também aqui
que durante o Jordão, no versículo 14, e aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do Senhor diante do povo. E quando os levavam a arca, chegaram até o Jordão. E os pés dos sacerdotes que levavam a arca molharam a borda. O que diz aqui no contexto? Diz que quando a arca chegou no meio, ela parou. No meio do obstáculo, a presença de Deus, Deus ficou esperando para que o povo pudesse passar. O que eu quero dizer para você? Que no meio do problema, Deus está. Às vezes você sente a dificuldade, onde seus braços não alcançam para resolver a situação, mas eu quero dizer que Deus, a presença de Deus está no meio. E é no meio do problema que Deus vai te dar livramento. Não foi assim com Daniel na cova dos leões? Deus não livrou Daniel de entrar na cova. Deus livrou Daniel na cova. Foi lá que Deus fechou a boca dos leões. O que eu quero dizer para vocês? Que a Arca da Aliança estava no meio do rio e o povo pôde passar em terra seca. Então a sua vitória, você tem que crer que o Senhor Jesus está presente com você na abundância, na alegria e também no enfrentamento. Louvado seja Deus. Foi assim também com Jó. Com toda a dificuldade que Jó enfrentou, ele não separou a confiança, ou então tirou o foco, como diz lá em Jó 19:25. Olha só o que Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja Deus, para dar livramento. Então nós cremos que o Senhor Jesus é presente nas nossas vidas, na nossa abundância, na nossa alegria, durante o nosso enfrentamento, durante a nossa marcha, vencendo os obstáculos, o Senhor também está presente. Para isso você tem que crer. Louvado seja Deus. Não foi assim também Davi, após vencer os seus inimigos, no Salmo 18, olha o que ele disse aqui: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltarei uma muralha. Foi com Deus que ele saltou, e Deus estava na frente. Por isso Davi foi vitorioso. O que eu quero dizer para você é que a aplicação desse texto para nós é vencendo obstáculos. E não tem como ter uma vida vitoriosa sem estar na comunhão com o Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, onde há notícias temerosas, onde a morte assola a humanidade e assola também os cristãos. Mas é necessário que você confie no Senhor, porque sabemos nós que o Senhor está adiante. E nessa marcha nós não vamos parar. Seja pelo arrebatamento da igreja, ou seja na travessia do Jordão, o Senhor está conosco. Mas é necessário que a sua mente esteja firme. Para isso é necessário que você tenha uma vida de santificação. Continue com o Senhor, para que você possa ver a vitória e os milagres do Senhor. Assim o Senhor foi com Josué, assim o Senhor foi com Moisés, na abertura do Mar Vermelho. Agora o Senhor está sendo com Josué, abrindo o Rio Jordão, para que o povo pudesse passar e entrar na cidade prometida. Louvado seja Deus. A lição de hoje nos fala de vencer os obstáculos. Talvez aonde o seu braço não alcance, aonde a sua força não resolve. Mas o que o Senhor está dizendo nessa manhã para você é que confia no Senhor, porque Ele está presente. E é no meio da travessia que o Senhor se faz presente no meio do seu povo. Enquanto o povo de Deus atravessava o Jordão, Deus também pregava aos olhos daqueles homens. É Deus pregando através dos milagres. E Deus continua pregando em meio a essa pandemia, em meio a essa crise sanitária. Deus pregando sobre as vidas. Se alguns cristãos tiverem que partir para o Senhor atravessando o Jordão, nós sabemos, porque diz a palavra do Senhor, que preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. A igreja tem que estar preparada, seja para o arrebatamento, seja para atravessar o Jordão. Essa mensagem para você, jovem, é para que você não desista e que você continue lutando. Mantenha-se focado, mantenha-se com a mente firme, para que o Deus de Josué possa dar vitória a você também, porque Ele é presente sobre as nossas vidas. Em Jesus somos mais que vencedores. Que Deus abençoe a todos, essa é a lição, e que nós possamos continuar alimentando da esperança, que é a palavra do Senhor. Deus está presente. Amém. Glória a Deus.